Você está escutando o podcast Contracena, onde Alana Ferrigno, Beta Rangel, Carlos Valença e Venusto entrevistam artistas da cena teatral contemporânea. Hoje o bate-papo é com um coletivo que inventa e reinventa jeitos de criar desde 2002, se reconfigurando o tempo todo, lidando com as mais diversas facetas da produção cultural e da criação artística. Ele é formado por acrobatas, técnicos, produtoras, realizadoras, criadoras, vendedoras de pipoca, fotógrafos e circenses. Um coletivo que tem um processo de criação como fonte de inspiração, como caminho e como fim. A estupenda trupe Contracena com a companhia Instrumento de Ver, representada por Maíra Moraes. Instrumento de Ver surgiu da primeira apresentação que foi feita, que foi no festival de circo que tinha no CCBB, em 2002, antigo, depois parou de acontecer. E aí a Júlia fez uma contorção atrás de um vidro todo craquelado, assim, então tinha essa coisa de ver, né, de atravessar. E aí depois a gente acabou ficando com o nome porque o circo tem essa coisa dos sentidos, né? Então a gente fala instrumento de ver, um coletivo em todos os sentidos. Então a gente acredita muito no circo como essa arte que atravessa os sentidos mesmo, né? Ela provoca os sentidos. Você assiste circo, você sente medo, agonia, tonteira, confusão. Ela está muito no sentido mesmo, assim, nos sentidos do ouvir, ver. Então fez sentido para a gente manter esse nome e seguir com ele, assim. O nome então da apresentação que ela fez era Instrumento de Ver? Era Instrumento de Ver. Ah, que lindo. Foi a primeira apresentação em 2002. A gente ensaiava juntas na 508 e ela montou essa performance e nomeou Instrumento de Ver. E aí ficou. E, através desse trabalho, do Instrumento de Ver, em 2002, foi onde ocorreu a fundação do grupo? Como é que foi? Explica um pouco como surgiu a fundação assim, do grupo. O grupo começou... Eu esbarrei a Júlia, essa história é boa. Eu esbarrei a Júlia na 508, ela estava dando aula de tecido, ela mal sabia fazer tecido e tinha acabado de entrar na psicologia na UNB, e a UNB entrou em greve. Ela, sem saber o que fazer, chamou umas amigas e foi fazer tecido. Eu estudava ali perto, ainda no ensino médio, e cheguei na aula sem querer. E tinha pouquíssimo dinheiro, assim, vinha estava num momento bem complicado. E ela cobrava R$50 de cada pessoa, só que eu não tinha R$50 para pagar. E todo mundo foi indo embora e fui ficando eu. Aí eu pedi uma bolsa para ela. Eu falei, você pode me dar uma bolsa na sua aula? Aí ela falou, posso, eu te faço 50%, então você paga 25%, eu nunca paguei. Porque eu não tinha, mesmo com a bolsa, eu não tinha o dinheiro para pagar. E eu ia para lá, pegava o ônibus, pegava 2 ônibus, chegava na 508 e ligava para ela e falava, você não vem? Ela, você foi, então eu vou. Aí ela morava ali perto e a gente começou ensaiando assim. Só vocês? Nós duas, a gente começou assim. Aí a gente integrou um coletivo que foi o Rua do Circo, que trabalhava com projeto social durante muitos anos. E aí foi nesse momento que a gente amadureceu enquanto grupo. A gente se entendeu enquanto grupo, né, e começou a desenvolver uma pesquisa um pouco mais aprofundada. E aí, depois, em 2009, a Bia integrou o grupo. A gente chamou a Bia, Beatriz Martins, que é uma antiga ginasta, que fez parte da Seleção Brasileira de Ginástica, então tem todo um conhecimento super forte assim, de corpo. E a Bia veio integrar, e a gente integrou várias pessoas, o Daniel Lacour, a gente formou um grupo grande, e a gente acreditou muito nesse fazer companhia, trupe, onde todo mundo é amigo, onde tudo dá certo, mas esse sonho nem sempre é desse jeito. Ele é diferente, é preciso se reconfigurar, né? E aí, em um determinado momento, a gente entendeu que a gente era um coletivo mais maleável, assim, que estávamos eu, Júlia e Bia no núcleo de produção, no núcleo na cabeça do projeto do instrumento, e que as outras pessoas elas tinham que ir e vir com mais flexibilidade, assim. Então a gente nós três, assim, como núcleo duro, e
e as outras pessoas vão e vêm de acordo com os projetos. E não são pessoas sempre do circo. Então, a gente tem uma super parceria com o Cícero Fraga, que é um super artista do audiovisual. Então, a gente produz muito vídeo. A gente teve uma parceria longa com o Luiz Olivieri, então, a gente produziu CD. A gente tem uma parceria super longa com o João Saenger, que é um fotógrafo. Então, a gente vai produzir uma exposição fotográfica. E a gente vai se desdobrando e fazendo essa intersecção entre as linguagens, também por entender que o circo é o lugar de intersecção de linguagem. O circo ele é naturalmente um lugar de interseção de linguagem, né? Ele por si só já mistura o malabares com a acrobacia, com aéreos, com o palhaço, com o teatro. Ele vai misturando tudo. Então tem essa grande possibilidade. Assim. Então foi um entendimento que a gente pegou da estética do circo e trouxe para o fazer, para a produção, né? Então é isso, assim. E isso é visível nos projetos, nos trabalhos de vocês, né? Eu queria justamente entender um pouco mais sobre isso que você está falando. Qual é a formação de vocês? Porque quem vê, quem assiste, cara, você vê que tem... Eu nem sei como é que vocês se classificam, porque tem circo, tem atuação, tem mágica, tem dança, tem música... Qual é a formação de vocês mesmo assim e como é que vocês se classificam como um grupo de circo? A gente é circo. A gente é circo e a gente acredita que o circo dá conta de tudo isso mesmo. Ele pode dar conta, ele abraça, né, pela própria poética circense, né? E quando você estuda um pouco mais da história do circo, você vê isso, assim, que quando o circo chega no Brasil, ele foi palco de muitos teatros. Muitas trupes de teatro se apresentavam dentro dos circos, porque o circo é o lugar da convivência das diferenças. A gente tem essa frase assim, que a gente foi entendendo ao longo do tempo. Enquanto artistas circenses, a gente tem uma formação autodidata, porque a única escola de circo que existe no Brasil está no Rio de Janeiro. A gente foi lá fazer algumas reciclagens, como eles chamavam, a gente foi para fora, eu fiz uma formação lá fora de dramaturgia do circo junto com a Júlia, mas a gente foi se formando a partir dessas pequenas formações que a gente mesmo foi construindo, né? E cada integrante foi fazendo a sua formação paralela. Eu entrei no Ducina, e quando abriu o IFB e abriu o curso de dança, eu tinha muita dificuldade para pagar o Ducina, sendo jovem, sem recurso de família, né? Então eu mesma tinha que trabalhar com o circo para pagar o Ducina, que eu não tinha. Aí quando eu conseguia pagar, eu não conseguia ir, porque eu estava trabalhando muito. Ou quando eu conseguia ir, eu não conseguia pagar, porque eu não tinha trabalho, porque eu tinha que trabalhar. Então era um quebra-cabeça que não fechava. E aí quando abriu a faculdade de dança no IFB, era pública, eu falei, poxa, é a minha oportunidade de conseguir me formar. E aí fui para o IFB, então formei em dança e hoje estou no mestrado na UNB. A Júlia formou em psicologia e a Bia formou em publicidade. Então, assim, nada com nada. E aí tem as outras formações, os outros integrantes têm as suas formações também que vêm de outros universos, assim. Mas é isso, a gente foi entendendo, a gente fazia um esquema no começo super forte, que era a gente trazia as pessoas que a gente gostava, que a gente achava referência de circo, para Brasília, para apresentar, e fechava com eles, bem circense isso também, fechava com eles darem aula para a gente. Então, você vem, apresenta aqui, fica uma semana e dá aula para a gente, e faz uma residência com a gente. Então, a gente foi construindo essa formação desse jeito, assim. E a gente tem uma característica, eu acho que essa característica é bem minha e da Júlia, assim, que somos uma dupla, né? A gente foi dupla de portô e volante, que chama no circo. Então, a Júlia é grande, e ela me portava e eu voava, né? Então, é uma configuração bem clássica do circo. Então, a gente foi muito próximas assim durante muito tempo, né? Literalmente, ela tinha minha vida nas mãos dela. É uma proximidade que se estabelece assim, um casamento bem intenso. E a gente tem uma característica muito de pesquisa, assim, a gente gosta de pesquisar as coisas, os assuntos. Então, a gente tem um tempo longo de criação. A gente não é um grupo que vai criar muito rápido. Em 2 meses nasce um espetáculo. Não, a gente passa um tempo, a gente desdobra os assuntos, a gente desdobra as possibilidades do assunto no corpo.
na ideia, no texto, na música. A gente fica atravessada muito tempo por aqueles assuntos, até então nasceu um espetáculo. Então, por isso, também, ele vai ter muitas facetas no espetáculo, né? O mesmo tema aparece pela música, ele vai se desdobrando de muitos jeitos. Falando ainda de processo, como se dá a escolha? Vocês veem alguma coisa? Porque tudo é autoral de vocês, né? Então, de onde vem a sementinha? A gente sempre começa pelo corpo. A gente Mas tem de essa tema, frase. mesmo de tema. Vamos A gente começar não e aí tem ver o que vem. necessariamente um tema. A gente começa pelo corpo, o corpo começa se movendo, desdobrando, e aí a gente vai investigando, e aquilo vira uma pesquisa e vira um espetáculo, assim. Não tem necessariamente um tema. O tema o tema não é a coisa mais importante do próprio espetáculo, né? A gente não tem uma história para contar mesmo, assim, né? A história, ela é mais um elemento. A gente entendeu e foi ao longo dos anos entendendo essa convivência das diferenças, que serve também para a nossa estruturação enquanto grupo, no nosso fazer de produção. Quem tem um perfil para isso, quem é melhor nisso, quem é melhor naquilo, a gente também faz isso na cena, né? Então, não tem uma hierarquia entre o corpo, entre o texto, entre o tema, entre a técnica. É tudo uma convivência. Então, o texto, o tema, ele é tão importante quanto o movimento. Então, não tem uma linearidade nos processos, isso é uma característica bem dos nossos espetáculos, a ser necessariamente seguida. Alguns espetáculos têm um pouco mais de tema, tem uma coisa que você consegue, né? A nossa cabeça já tem a tendência a querer dar uma linearidade para as coisas. Então, você vai num espetáculo, mesmo que ele não tenha uma linha, você mesmo fica querendo construir, assim. O que me toca meu também era essa relação minha e da Júlia de portagem, bem forte, e no final as pessoas vinham e falavam: nossa, eu entendi a história de duas irmãs, né? E eu ficava assim: é o que você quiser. Quando a obra vai, ela é do público, né? E a cabeça da gente, ela tem essa tendência, assim, né? A gente quer entender alguma coisa a partir dali, né? E, Maíra, falando de sistematização, por exemplo, de processo criativo, como é que vocês organizam? Por exemplo, hoje nós vamos trabalhar só com acrobacias, hoje vamos trabalhar com dança. Tem algo assim? Ou, tipo, eu estou tentando entender como é que é esse processo criativo de vocês quando, por exemplo, não tem um tema, não tem um texto, vocês chamam de números, vocês chamam de atos, vocês chamam... Né? Posso acrescentar só uma pergunta que pode complementar? Então, se vocês não têm um tema, eu queria entender o início do processo de vocês, aquela querendo entender. Mas vocês esperam ter um patrocínio ou vocês, uma obra, acabou essa obra, desejo, outra obra, desejo? Geralmente surge a partir do desejo, né? A gente tem um desejo de pesquisar alguma coisa, o desejo de estou intrigada com esse assunto aqui, isso aqui está me atravessado, né? Tem um desejo de criar alguma coisa assim bem grande, assim. Então a gente sempre começa pelo desejo, né? E a sistematização vem, o circo é técnica. Então, a gente começa pela técnica, por isso o corpo. Então, eu estou com o desejo de pesquisar trapézio, aí você pendura no trapézio e você começa pelo movimento. Eu estou pesquisando esse giro, não sei o quê, aí você fica... giro remete a uma coisa, né, do giro do mundo, que remete ao mundo, mas o mundo gira, mas aí vai. Através do trapézio vai... Aí a coisa vai, o movimento mesmo leva. Mas eu vi você girando, aí eu lembrei que tem também aquele giro da infância, quando você é criança, você gosta muito de girar, vamos girar aqui para ver como é que fica. Aí vai. Aí o desdobramento vai sendo feito a partir da própria agonia de querer saber mais, assim, daquela coisa, querer pesquisar mais. Espera, mas dá para ir mais fundo. Aí vai surgindo, assim. E você, a Júlia e a Bia, por exemplo, né? Vocês três, esse núcleo. E você disse que não tem uma hierarquia, mas como é que funciona isso para a criação? É sempre uma direção coletiva, alguém, que eu sei que, de vez em quando, uma pessoa dirige, outras não. Como é que funciona isso? A gente já convidou algumas pessoas de fora do grupo para dirigir, então a gente teve alguns espetáculos dirigidos por pessoas de fora. A gente fez muito processo
efêmero, né? A gente teve o Pão e Circo, que era na Cervejaria Criolina. A gente teve um processo que chamava Encontro de Bastidor, junto com o Thierry Tremorru e a Raquel Carro, que também tudo efêmero. Assim. Nos processos efêmeros, é tudo muito mais colaborativo. Geralmente, a gente faz uma residência e cria um monte de coisa junto, vê como é que compõe e vai. Nos espetáculos, a gente tende a convidar alguém de fora e que dirige, né? E aí, mas não tem muita hierarquia, não. Assim, a gente vai fazendo junto mesmo e vai se envolvendo cada um do jeito que dá, assim, né? Dentro da dinâmica do momento e vai se colocando, assim. E a gente atravessou vários processos. Eu mesmo, a gente atravessou uma pandemia, que foi um processo muito intenso mesmo, né? Companhias terminaram, a gente perdeu, a gente tinha algumas pessoas que estavam com a gente na época que falaram: não dá mais para mim ser artista, eu tenho uma filha, eu preciso pagar conta, eu estou saindo. Assim, foi triste de ver, era muito difícil. E eu mesma também atravessei um processo de corpo muito complexo que me tirou dos aéreos e aí eu tive que me reinventar, tipo, como que eu sou? Eu investi muitos anos numa carreira e de repente não posso mais continuar, né? Para onde eu vou agora? E aí migrei para o faquirismo e agora a minha pesquisa é o faquirismo, tipo, fiz uma curva assim. E aí a partir disso a gente vai criando e vai se envolvendo junto, assim. Diferente do teatro, o circo ele necessita de um espaço. Tem que ter um pé direito alto, tem que ter um espaço maior para suportar os equipamentos. E vocês criaram uma sede na Vila Planalto. Eu não sei se você sabe disso, mas eu levei algumas samambaias para essa sede. Nem sei quando foi isso, mas foi alguns bons anos. Foi 2018. 2018. Eu queria saber como é que funciona, se funciona ainda, como é que funciona essa sede, que eu sei que há muito tempo atrás tinha algumas residências, vocês davam alguns cursos, eu achei um espaço maravilhoso, mega bem, tipo assim, numa zona, né, central aqui de Brasília. Que você falasse um pouco isso sobre essa sede, a manutenção de vocês, de um grupo também de muito tempo, enfim. Olha, a questão do espaço, ela é um ponto muito crucial, assim, para o circo e para o circo que trabalha com aéreos, porque precisa de muito equipamento. O equipamento é muito caro. Precisa de altura. Aqui em Brasília a gente apresenta, eu acho que a gente tem 3 teatros possíveis para apresentar. Então ela sempre foi uma questão que atravessou a gente muito, assim, porque é muito difícil. Você fica pesquisando, você cria e depois você não tem como apresentar. E os espaços não entendem também as especificidades do circo. É super resistente. A gente já esbarrou com várias pessoas que falam assim: cheguei lá, a equipe técnica é super legal do teatro, mas quando chega o circo, eles ficam super antipáticos, porque você tem que ir no urdimento, você tem que ver a capacidade técnica daquele teatro, você precisa montar, você precisa isolar a vara de luz para não bater no equipamento. Eles ficam super antipáticos, assim, coisas que a gente resolveria com muita simplicidade, com um ponto de ancoragem embaixo na parede. Mas a parede não pode furar no teatro de jeito nenhum. Então você não pode receber circo, sabe? É simples, não vai interferir para ninguém, é uma coisa desse tamanho, mas não pode. Então é sempre muito complexo. A gente teve muitos problemas com isso. Aí a gente criou um espetáculo em 2009 que a gente comprou uma estrutura e falou: a gente vai para a rua com uma estrutura, porque a gente fica independente, que é o meu chapéu, e chega de depender de teatro. E foi massa, esse espetáculo circulou muito. Ele teve a direção da Lil Sykes, que é a diretora do De Grude. É um espetáculo infantil, muito legal, que eu gosto muito. Assim, foi uma escola, assim, porque a gente apresentou muito, a gente fez várias circulações fora de Brasília, foi bem legal. Mas aí a gente queria poder pesquisar um pouco mais a fundo. Aí a gente estava na 508, quando a 508 foi fechada, e ficou muito tempo fechado, e a gente teve uma grande parceria com a Johanne, que na época estava lá, e que a gente ocupava o espaço, mesmo fechado, o espaço
caindo aos pedaços. A gente chegava lá uns dias, tinha telhas levantadas, mas a Johanne foi uma grande parceira, porque ela entendeu que, se ela fechasse aquela porta para a gente, aquele grupo terminava. Porque a gente precisava ensaiar. A gente está falando de técnica de aéreo, de risco. Essas pessoas precisam ensaiar todos os dias, 5 vezes por semana, no mínimo. Assim, não é uma coisa de... É uma coisa de segurança mesmo. É uma arte que exige uma disciplina muito grande. E a Johanne deixou, então a gente ocupava o espaço fechado clandestinamente, e ao capenga, praticamente sem luz. Só que depois, na hora que chegava para apresentar uma novela, em um momento eles fecharam o espaço, a gente estava no meio da montagem de um espetáculo, que era o Que Me Toca é Meu também. Um desespero, para onde a gente vai, para onde a gente vai. A gente ocupou uma escola em ruínas, chamada Félix, que tinha uma estrutura que dava para montar, que estava cheia de lixo no chão. A gente foi com a nossa produtora, limpou o lixo. Tem um vídeo da gente limpando um lixão, assim, ó. Isso para conseguir fazer um espetáculo. Então, o sonho de ter o espaço, ele veio sendo alimentado há muitos anos. A gente achava que era a solução para muitas coisas, né? De ter um espaço que fomente a pesquisa de circo em Brasília, que tivesse, de fato, né, pudesse receber as especificidades do circo. E a gente construiu esse espaço com financiamento colaborativo. Então, a gente captou o dinheiro para estruturar o espaço com financiamento colaborativo. Foi maravilhoso, em 2018. Estava tudo dando mais ou menos certo, a gente estava conseguindo mais ou menos se estruturar, a coisa estava indo, a gente estava montando um espetáculo lá dentro. A gente fez uma pré-estreia do nosso espetáculo 23 Fragmentos em 2019, com uma possibilidade de temporada fora, e aí veio a pandemia. E aí o espaço teve que ficar fechado. E aí foi muito difícil. Muito difícil. Foi praticamente impossível, porque não era só manter a companhia e manter as pessoas da companhia comendo, era manter as contas do espaço paga. Então, assim, foi outro nível de dificuldade, foi um quebra-cabeça mesmo, mas a gente conseguiu. Só que foi um desgaste muito grande. Assim, a gente se desgastou imensamente, quem estava coordenando aquele espaço. E, quando a gente voltou a poder circular, a gente conseguiu fechar essa temporada e essa parceria com a França, que foi uma parceria muito boa, assim. E a gente fechou uma grande temporada na França, o que implicava a gente ficar bastante tempo por lá, ir e vir muitas vezes. E a gente estava exausto de gerenciar um espaço, então a gente passou a gerência do espaço. Então, a gente passou o ponto mesmo para pessoas do circo, na expectativa de que as pessoas dessem continuidade, porque gerenciar um grupo e gerenciar um espaço ao mesmo tempo, e uma circulação, e uma família. Eu tenho 2 filhos. Eu comecei a circular o espetáculo, meu filho tinha 2 anos. Tipo, era um quebra-cabeça insano, assim. Então, a gente passou nessa expectativa de que ele continua em pé, e ele continua sendo um polo de circo. E a gente fica muito feliz por isso, assim, de ter dado esse start, né, e de ter mostrado que é possível também, assim. E depois disso surgiram outros espaços de circo em Brasília, o que a gente também fica muito feliz. Quem é que está lá hoje? Hoje, quem está lá é a Alana, a Isha e o Lírio, se não me engano. Trabalhando com circo. Pessoas do circo, Eles, acho que parte deles são artistas, eles estão em outras companhias. Acho que a Alana das Mulheres do Mundo, tem uma companhia que chama Por um Fio também, aí eles também... Então, assim, mas quem gerencia são artistas independentes. Uma curiosidade que eu sempre tive, a trupe também, e uma vontade, um desejo dessa internacionalização. Como é que se deu isso? Porque eu vejo o site de vocês, sempre vejo também vocês viajando. A gente estava até conversando ali, vocês falaram, a gente tem que voltar para apresentar em Brasília, trazer o espetáculo para Brasília. Como é que está hoje vocês residem aqui? Como é que está essa questão da França? Como é que se deu isso? Como é que funciona essa internacionalização? Assim, como vocês construíram com a Embaixada da França, enfim? A França é um país extremamente forte no circo. Eles investem no circo.
O circo é inacreditável, gente. É assim, de outro planeta. Você chega lá, eles têm polos de circo só para criar. As companhias ficam em residência, num lugar totalmente estruturado, com equipamento técnico, assim, invejável. Digo mesmo, morri de inveja. Falei, caralho, velho. A gente lá trabalha com a escassez, né? Que a gente trabalha com a escassez, assim. Enfim, a escassez é uma outra aba, depois a gente entra nela, vou falar da internacionalização. Mas a França investe muito em circo. Então, tem isso. Então, ela faz esse tipo de parceria, assim, né? Tem essa ponte já. E a gente fica com o desejo, do lado de cá, de ir para lá, porque tem muitas companhias, muitos trabalhos. Então, a gente foi construindo essa... Como a gente tem uma coisa de pesquisar muito, você fica lá 6 meses isolado. Porque, se você tem que dedicar 4 horas só para a técnica, isso é abdominal, flexão, papapá, e depois você dedica mais 2 horas do seu dia para pensar a dramaturgia, o roteiro, o cenário daquilo. A montagem do espetáculo, você fica 10 horas dentro da sala de teatro. 10 horas, assim, fácil, 10 horas ali trabalhando. 6 meses. Cara, na hora que o espetáculo fica pronto, assim, foi impossível para a gente se contentar com uma circulação de 8 apresentações. Tipo, cara, não, eu não fiquei aquele tempo todo. Tipo, não, isso precisa circular. Tipo, isso precisa chegar em mais gente. A gente precisa circular com isso. E aí a gente investiu muito em circulação, assim, a gente fez muitas circulações. Todos os nossos espetáculos circularam muito. No Brasil, o Que Me Toca é Meu também circulou mais de 39 cidades. A gente botou para jogo, assim, a gente topou esquemas absurdos, a gente se virava nos 20. Aí é a escassez, né? A gente topou a questão, assim, não tem outro recurso, não tem outra possibilidade. Essa é a possibilidade. E aí a gente foi entendendo esse nível de parceria, assim, foi fazendo parceria com os festivais também de circo que tem no Brasil, que são internacionais, o Festival de Recife, o Festival de São Paulo, que eu acabei de voltar, tinha um festival no Rio de Janeiro, que era internacional também, e aí a gente ia eu e a Júlia, na cara e na coragem, falava com os programadores, falava, oi, vamos levar o nosso espetáculo para a França. Ah, mas o meu festival não tem dinheiro, não tem problema, a gente vai captar, a gente se desdobra, a gente faz um financiamento colaborativo. A primeira vez que a gente foi para a França, a gente foi com financiamento colaborativo. A gente conseguiu esse festival, ele falou, eu levo. Eu levo e pago a alimentação e a hospedagem, passagem eu não dou. Aí a gente falou, não, então tá, vamos nessa. Aí a gente conseguiu a passagem pela embaixada, a gente bateu na porta da embaixada e falou, a gente tem esse festival na França, a gente quer levar o espetáculo. Aí eles falaram, tá, eu dou 2 passagens. A equipe era grande. Aí a gente conseguiu 2 passagens, depois a gente ficou assim, a ver navios. Aí o Cícero falou, não, vamos fazer um vídeo, vamos fazer um crowdfunding. Aí vem a galera também que tem esse pensamento bem da imagem, assim, da publicidade, a Bia, o Cícero, o João, com as fotos também bem... Que vende, assim, que comunica muito claramente. E eles vieram para ajudar a gente a fazer assim, não, vamos comunicar isso aqui. E aí a gente foi criando essa parceria. E aí, como é que vocês estão nesse momento? Vocês estão criando? Vocês estão circulando? A gente está criando. A gente está com uma parceria e circulando também, né? A gente está com essa parceria. Desse processo surgiu a parceria com outros artistas, que agora também são esses integrantes volantes assim do circo, que vão e vêm. Então, a gente fez a parceria com o Marco Mota, que esteve aqui em Brasília com um espetáculo super bonito, com uma temática super forte. Assim, ele traz um artista negro, então ele traz uma questão bem forte para a cena, assim, bem bonito o espetáculo. Então, esse espetáculo está em circulação. A gente estava em São Paulo com ele, teve em Brasília, e agora a gente vai para a França com ele também. Mas a gente mesmo, no núcleo de criação do Instrumento de Ver, a gente está num processo de pesquisa. Então, a gente está bem para dentro. Assim, a gente está com uma manutenção também de grupo, que foi ótimo, chegou em bom momento. Assim, e aí estamos em processo de criação. Assim, a gente vai entrar em laboratório, bem no início. Então, a gente está naquele processo que a gente vai ficar olhando para o movimento. Então, não tem um tema, não posso te dizer o que vai surgir dali, se vai surgir um espetáculo
uma performance efêmera, um disco, um vídeo, a gente ainda não sabe. A gente está realmente, né, a gente muito raramente cria pensando no produto final. A gente fica em processo e o produto vai aparecendo assim. Isso aqui dá um espetáculo, isso aqui dá um vídeo. Então a gente está nesse processo. Eu estou pesquisando bastante o faquirismo e a Júlia está pesquisando as interseções de linguagem, texto falado no processo criativo do instrumento de ver, porque a gente tem muita questão do texto, a gente é muito atravessado assim pela escrita. E estamos nesse processo. E a Bia está com um projeto para remontar o espetáculo Por um Triz, que é um espetáculo bem bonito também. E a gente vai retomar esse espetáculo, que ele também foi interrompido pela pandemia, e aí que ele tinha algumas possibilidades de circulação, e aí se interrompeu, e aí ela vai retomar, vai fazer uma releitura, uma remontagem do espetáculo. Filme também, não teve? Tem um filme também. Acho que tudo que a gente faz tem um filme também. E uma música, e um ensaio fotográfico. É tipo a trupe. Vai desdobrando. E tudo muito bonito. Tudo lindo demais. Bom. O podcast Contracena é idealizado pela Estupenda Trupe e conta com o apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Siga nossas redes @estupendatrupe ou visite o nosso site estupenda.net.